conversar e trazer essas questões, porque, primeiro, como é que surgiu o Janeiro Branco? O Janeiro Branco é a iniciativa de um grupo de psicólogos lá de Uberlândia, Minas Gerais, que incentivados, porque o Ministério da Saúde tem um calendário de cores, né? De meses que são dedicados à saúde, de uma forma geral. E aí, assim, inspirados pelo Outubro Rosa, em 2013, eles se mobilizaram lá em Minas Gerais, lá em Uberlândia, para poder sensibilizar a opinião pública, sensibilizar os governantes sobre a importância da população discutir sobre saúde mental. Porque a mente é tudo, você concorda? Normalmente, se a gente não estiver bem com a cabeça, o corpo não responde bem, a saúde ela não vai bem. Então, assim, se a gente não tratar das coisas que a gente precisa para viver bem a vida, né? O que tem relação, por exemplo, o que é que representa, é sobre o que o Janeiro Branco? O Janeiro Branco é basicamente dedicado a convidar as pessoas a pensarem sobre suas vidas, o sentido de sua vida, o propósito de sua vida. E isso abarca os mais variados contextos, né? A gente pode falar de saúde mental nas nossas relações familiares, a gente pode falar de saúde mental nas nossas relações no trabalho, nas nossas relações interpessoais com nossos amigos. Então, assim, é um tema muito, muito abrangente para a gente discutir. E aí, assim, o que é que o Janeiro Branco se propõe a fazer nos mais diversos espaços? A gente tem mobilização de forma intersetorial e multidisciplinar, são vários profissionais discutindo sobre saúde mental em mini palestras, em rodas de conversas, normalmente em espaços públicos e privados. Então as pessoas vão em sala de espera de hospital, as pessoas vão em pontos de ônibus, as pessoas vão em praças, parques, igrejas, empresas, justamente para poder debater esse tema com a população. Já que eu trouxe até aqui alguns dados, Abraão, para a gente dialogar, alguns dados que foram dados pela Organização Mundial de Saúde. No último levantamento que eles fizeram, 5,8% da população tem depressão. A gente está falando de depressão aqui, né? Então, assim, isso representa 11 milhões e meio de pessoas. Então, assim, é um contingente muito alto. 9,3% também da população, ela sofre de ansiedade. Isso representa mais de 18, quase 19 milhões de pessoas. A gente tem hoje no Brasil, o Brasil ele lidera o ranking, na verdade, ele lidera o ranking em relação aos casos de ansiedade. E a gente tem que falar também sobre suicídio. Suicídio hoje a gente tem no mundo registrado, de acordo com a OMS, mais de 800 mil casos registrados. Então, assim, as pessoas às vezes não se sentem acolhidas, não se sentem ouvidas. E aí, assim, a tendência é que elas vão guardando isso cada vez mais para si. E aí, quando elas encontram espaços para poder dialogar, para poder falar mais de si, isso abre mais o espaço de comunicação e faz com que, assim, a gente amplie mais, né, essa discussão. Eu acredito, assim, por experiência também, sabe, Abraão, na área de saúde, que ainda há um preconceito muito grande em relação à questão da saúde mental. Por exemplo, a gente tem hoje doenças que são consideradas crônicas, né? Vamos falar, por exemplo, diabetes, hipertensão, que hoje, se você apresentar um atestado de trabalho, por exemplo, dizendo que está doente, dizendo que está você tem problema de coração, você tem diabetes, você pegou uma gripe, você levar um atestado físico, isso é validado. Mas as pessoas normalmente costumam associar a depressão, a ansiedade, a tristeza, aquela angústia, à frescura, né? Então, assim, você chega no trabalho, essa pessoa é triste demais, é porque ela é preguiçosa, é porque ela não quer trabalhar. Eu acho que tudo tem que ser investigado, sabe? Todas as pessoas, nós somos seres subjetivos. Cada pessoa ela tem a sua necessidade. A gente mesmo estava conversando aqui, você falou e trouxe realmente, como eu lhe conheço, você é uma pessoa que é muito alegre, vive sorrindo. Mas tem pessoas que não são assim. Os perfis, eles mudam. E isso não faz com que uma pessoa se torne melhor ou pior, entendeu? O importante é que as pessoas se conheçam. Então, eu estimulo que as pessoas trabalhem o seu autoconhecimento, que as pessoas procurem compreender aquilo que faz bem para elas. Porque muitas pessoas vivem em contextos adoecedores, famílias que são adoecedoras, e às vezes não sabem como sair dessa condição. Então, assim, hoje a
a possibilidade de cuidar da saúde mental, ela é muito ampla. Assim, não necessariamente, por exemplo, eu sou psicóloga de formação e sou psicoterapeuta. Então, assim, os espaços de consultório são espaços onde você tem possibilidade de ter uma escuta mais qualificada, uma escuta mais direcionada para cuidar do seu problema. Mas esse não é o único recurso, a gente tem vários outros recursos, sabe? A gente tem também opções de psicoterapia de forma gratuita, num custo mais popular também. A gente tem opções de ofertar à população, por exemplo, que cuidem da saúde física, uma boa alimentação. As pessoas que praticam atividade física regularmente, não precisa ser nenhum esportista de ponta. Eu acho que uma caminhada, você trocar ideia com um amigo, você sair para ir para um cinema, você sair para passear numa praça, eu acho que são todas ações de higiene mental. A gente costuma usar esse termo. Né? Cristiano, tem faixa etária mais atingida? Em que período, ou seja, o ser humano pode ser mais atingido? Pela ansiedade, pela questão também do próprio estresse, né? Uhum. E qual é a faixa mais atingida? Então, assim, não tenho dados estatísticos aqui para te dizer exatamente qual a faixa. Mas ela pode ser... ela pode se ampliar para qualquer tipo de pessoa. Hoje a gente tem, por exemplo, como eu trouxe dados de suicídio aqui, a gente tem um número muito expressivo de jovens e de adolescentes que cometem suicídio. Então, assim, o que é que geralmente leva a isso? A gente tem uma pressão hoje muito grande para tudo na vida, né? Uma pressão social, para você ser uma pessoa bem-sucedida. A gente tem pressões estéticas. Uma criança pode ter depressão? Pode. É possível, sim. Ela fica muito isolada, né? Os pais eles precisam estar muito atentos aos sinais, entendeu? De depressão, porque há vários graus de depressão. Você estava até comentando comigo antes aqui, disse, poxa, como é que uma pessoa tem depressão? Às vezes ela tem tudo. Justo. E tem depressão. Então eu estava comentando numa roda de colegas um dia desse, se você vê, por exemplo, os maiores casos de depressão que você percebe são pessoas com nível financeiro até maior. Então, assim, você vê uma desorganização do sentido da vida, né? As pessoas, às vezes, buscam só o ter e não o ser, sabe? É importante que a gente se aproprie do que a gente é, dos valores que a gente tem, sabe? Se você valoriza a família, nas mais diversas formas que a família pode ser constituída, se você dá valor ao seu trabalho, de você buscar prazeres. Então, assim, não necessariamente você ter muito representa que você vai ser feliz. Às vezes são as pessoas mais tristes, são aquelas mais ricas, entendeu? Então, assim, é importante a gente ter um olhar de sensibilidade e de empatia, porque é muito fácil hoje o ser humano julgar o outro, né? A gente tem uma comunicação muito violenta. Eu não falo violenta no sentido de bater, nem nada não. A comunicação violenta, ela é até às vezes na sua expressão corporal, no julgamento que a gente faz o outro, sabe? A gente geralmente não tem a empatia, algumas pessoas não tem empatia de olhar que o outro é um ser singular, que ele tem seus problemas, que às vezes o que ele está fazendo não é algo direcionado para você. Então hoje a gente tem muito a gente fica muito na defensiva, né, das pessoas que nos atacam, e a gente está sempre achando que está todo mundo contra a gente. Enfim, o cultivo de bons relacionamentos familiares, de amizade, de relacionamentos amorosos, a gente cultivar bons pensamentos